A paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar de forma breve sobre o castigo pela impureza. É claro que Deus quer usar de misericórdia. Se nos arrependermos, seremos acessíveis. Vamos falar das bases bíblicas para o castigo de Deus quanto à impureza. É muito importante apresentarmos bases bíblicas para não sermos hereges ou fantasiosos, nada acrescentando e nada retirando. Que Deus nos dê a moderação cada vez mais para ensinar a Bíblia segundo o prisma e o ponto de vista do Espírito Santo que escreveu, não segundo nossa mente ou interpretação pessoal. Que Deus nos livre de sermos intérpretes religiosos da Bíblia, mas que sejamos canais através do qual nós possamos passar as revelações genuínas. Podemos crer nisso. Em João 16, 13, 14, o Senhor diz que nos daria o Espírito Santo, que nos guiaria em toda a verdade. Isso nos pertence como filhos. Essa lucidez doutrinária, essa capacidade de perceber o real sentido das Escrituras, é um presente de Deus que percebemos e recebemos. Mantemos no temor do Senhor, crendo que Ele é capaz de nos guiar na revelação genuína da palavra. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 21 e 22. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Veja como Deus é misericordioso. Ele não pune de imediato. Sabe, amados, por causa do pecado não ser punido imediatamente, as pessoas pensam que o prazer do pecado vale a pena. Quase todo o coração está voltado a isso, né? Mas a verdade é que, se não houver arrependimento sincero, a semente vai germinar e vai frutificar. E o homem vai colher muito sofrimento. É melhor se arrepender agora. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ele, todavia, ou ela, todavia, no caso, pode estar falando com um homem ou com uma mulher aí, no texto está falando de uma falsa profetisa, né? Então era ela. Todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Era uma prostituição religiosa, sim. Falsa profecia, sim. Mas ela também incentivava a prostituição cultural. O sexo fora do casamento, a impureza, a lascívia. Eis que é próstro de cama. Tá vendo? Deus é Jeová Rafá. Ele é o Deus que sara. Ele deu tempo para que ela se arrependesse. Ela estava contaminando toda a igreja. Estava transmitindo aquele espírito imundo. Quando pegava o microfone, quando profetizava, né? Naquele tempo não tinha microfone, mas hoje tem, né? Quando profetizava, quando impunha as mãos, ela estava liberando um espírito de prostituição. E Deus diz: eu a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Então aqui fala que os falsos profetas vão sofrer, e aqueles que consultam e seguem os falsos profetas também vão sofrer. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao 12, fala que Deus entregará o espírito do erro aos falsos profetas, àqueles que não querem santificar sua vida e não querem se apegar com amor à verdade. Aqui nós podemos falar de adultério espiritual, doutrinário, religioso, mas podemos falar também de prostituição física, orgânica. Deus lança de cama aqueles que incentivam a prostituição e aqueles que se prostituem junto. Caso não se arrependa, vai entrar numa grande tribulação e vai cair de cama. Veja como Deus é misericordioso, mas Deus não é brincadeira. Em Romanos 11, 22, diz assim, que Deus será misericordioso. Se nós tivermos coração temente, confiando em Cristo, no temor do Senhor, a misericórdia de Deus nos alcançará. Mas a severidade de Deus para com aqueles que resistem. Igreja não é esconderijo de bandido. Nem que a pessoa está dentro de 4 paredes, que ela pode brincar com Deus sem arrependimento e pensar que Deus faz vistas grossas. Não, amados. Aqui está dizendo, eis que a prosto de cama.
Então, queridos, se não entendermos que Deus precisa punir isto, para não contaminar toda a igreja do Senhor, aquele que os engana não ficará na minha presença, de Salmo 101, 6 ali. Vai ficar escondido dentro da igreja uma pessoa que vive uma vida suja, dupla, enganando as pessoas, mas não a Deus. Em 1 Coríntios, a palavra de Deus fala, no capítulo 5, do versículo 1 ao 5, veja aí. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem entre os gentios. Olha, havia um pecado na igreja que nem os mundanos faziam. Até as pessoas de fora da igreja viam aquilo como pecado. E a igreja estava aceitando isto. Fornicação, sexo fora do casamento. Hoje em dia é natural que as pessoas namorem sexo escandaloso, sexo fora do casamento, e depois vai lá tocar guitarra, depois vai lá louvar, grupo de jovens, vai ser líder de célula, espalhando aquele espírito transmissível, né? Daquilo que está cheio o coração, desfala a boca. A pessoa está suja, vai pôr na mão, aquele que não teme o Senhor vai passando isso. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios. Nem ainda entre os gentios. Como é quem abuse da mulher de seu pai. Então ele fazia sexo com a sua madrasta. Estais inchados. Paulo estava repreendendo a igreja, que achava isso normal. Porque hoje, irmão, adultério normal, fornicação é normal. E Paulo disse, vocês estão inchados. E nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Porque ele estava fazendo, não estava se arrependendo. Estava brincando com o pecado, estava ali no meio da igreja, e a igreja não estava tomando atitude nenhuma. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo estava dizendo, ele tem que cair de cama, o diabo vai judiar do corpo dele, é o único jeito dele se arrepender, porque ele está brincando dentro da igreja. Eu vou entregar o corpo dele para o Satanás bater no corpo dele, a fim de que a alma dele seja salva. Que a alma dele escape do fogo do inferno. O único jeito, já que ele está brincando, vocês não tomam atitude nenhuma, eu vou entregar a carne dele para Satanás, para a destruição. A destruição da carne. Meu Deus, Deus não é brincadeira não, irmãos. O Deus de amor é o mesmo Deus que falou para Ananias e Safira que eles iriam morrer porque estavam brincando com o Espírito Santo. Eita, quantos que pensam que Deus não faz nem mal nem bem, né? Olha só, Paulo disse, eu vou entregar o corpo dele para que o inimigo faça o que quiser, destrua. É o único jeito. Que eu e que você não seja assim não, né, amados? Que você possamos temer o Senhor e se arrepender. Porque Deus é misericórdia, sim, com certeza. E a misericórdia dele pode ser muito severa para a salvação da alma, né? Aqui em 2 Coríntios, Paulo viu que ele se arrependeu, né? A igreja disciplinou. Então Paulo disse, então perdoe ele. Veja que há restauração, havendo arrependimento, né? Aqui em 2 Coríntios capítulo 2, se você quiser acompanhar, 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 ao 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para que vos não sobrecarregar a vós todos. Basta o tal, esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo. Deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado em demasiada tristeza.
Então, se a igreja continuasse usando de rigor, de desprezo, esse irmão ia desanimar e não ia ter mais força para voltar para Cristo e para a igreja. Então, quando ele se arrependeu, o tratamento de Deus mudou. Deus disse, olha, já foi repreendido, já foi corrigido, agora console ele. Senão ele vai desanimar de tudo, vai desistir de tudo. Né? Aí ele diz assim, pelo que rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor. Então Deus, assim que o homem muda e se arrepende, Deus perdoa. Provérbios 28:13 diz que aquele que se arrepende com a intenção de largar o pecado, alcançará a misericórdia de Deus. Quando Ezequias estava desobedecendo a Deus, e Deus disse, olha, arruma a tua casa que você vai morrer. Ele se voltou para a parede, se humilhou, se arrependeu, e Isaías nem tinha saído no pátio, Deus falou, volta lá, Isaías. E disse para ele que eu acrescento 15 anos de vida. Como Deus é grande em misericórdia, por isso, irmão, aproveita e se humilha, se arrepende, larga o pecado, se agarra em Deus com orações, súplicas e jejuns. Não brinca com o pecado, não esconde o pecado. As pessoas você pode enganar, mas a Deus não. Deus não. Isso não é tempo de esconder o pecado, isso é tempo de se humilhar e confessar. E pedir a Deus, Deus, me ajude a eu largar isso, a me arrepender disso. Senhor, eu não quero brincar com a tua santidade, Senhor. Não quero que a tua ira me alcance. Paulo chama agora para perdoar e consolar. Quantas igrejas, irmãos, que disciplinam tanto a pessoa, que ela acaba desanimando e desviando. Porque não sabem disciplinar, a pessoa já se arrependeu, já confessou e está batendo, e está batendo. Tem igrejas aí que a pessoa quando desvia diz assim, ó, você está morto. Não adianta mais você voltar para a igreja porque você foi excluído. Você não tem mais perdão. Você não tem mais reconciliação. E você está morto. Já pensou que crueldade, irmãos? A Bíblia fala do filho pródigo, aquele que volta e Deus perdoa e recebe. E essas seitas aí, uma delas, infelizmente, é uma igreja que eu gosto muito, mas que já fez, não sei se muitos hoje fazem isso, não conheço a fundo os líderes, né, os anciões. Deve ter muitos bons anciões nessa igreja, porque é uma igreja boa, sabe? Congregação cristã no Brasil. Mas muitos já foram excluídos de lá. Eles olham, não adianta você ir para outra igreja, não adianta você se arrepender, você foi excluído, você está morto. Que maldade! Aí eu ia conversar com essas pessoas, eles diziam, não, para mim não tem mais jeito, não tem mais perdão. Eu dizia, claro que tem. Claro que tem, Deus pode te levantar. Ah, mas disseram lá para mim. Então a pessoa não conhece a Bíblia, irmão. E aí esses líderes puxam o tapete. Não estou dizendo que todos, porque a congregação cristã é uma boa igreja, né? Mas aí o que vemos é que é um rigor desnecessário. Aí já é crueldade, irmãos, né? Então a disciplina de Deus, ela vai até que a pessoa reconheça. 1 Coríntios 11:32, e quando eu reconheço o pecado, aí Deus usa de misericórdia, né? Olha o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né? Se alguém for pego com a boca na botija, ó, em flagrante, né? Vocês que são espirituais, corrija ele com espírito de brandura, de mansidão. Não é, seu herege, vão apedrejar essa prostituta, esse irmão. Não é assim, irmão. Cadê o amor? Que dele o Espírito Santo. Estou dizendo que você tem que concordar com o pecado, não é isso. Não é fazer vistas grossas, não tem problema, deixa. Não. É a moderação. Hoje o que falta é a moderação, 2 Timóteo 1:7. Uns passam a mão e ficam alisando. Não, pode ficar em adultério aí, contanto que você dá dinheiro na nossa igreja, não tem problema. Deus é amor, Deus sabe que você não pode casar porque você vai perder aquele dinheiro lá do teu marido. Você vai continuar recebendo aquele dinheiro do INSS lá, então não faz os papéis não, vai mentindo pro governo, vai roubando o governo, fica aí em fornicação. Então tem um lado de cá que fica cocando o pecado. Mas tem o outro lado aqui, que é o fariseu. Duro, cruel, insensível, sem amor. Parece que tem prazer em que o outro peque para jogar no ventilador, na mídia, fofocar. Não é assim. A correção visa a restauração. Não o desânimo, o desespero, mas a restauração. Nós precisamos compreender que se a pessoa está caída, Deus quer levantá-la. Não quer que você pise no pescoço e acaba de matar. Você está caindo no abismo, você chuta a cabeça dela para que ela caia. Não é assim.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, o salmista diz. Salmo 32, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Irmão, da consciência ninguém escapa. Você pode enganar esse, aquele, uma cidade inteira. Mas o pecador lá no fundo, ele não tem paz. Ele está em contenda com Deus e com a palavra de Deus. Lá no fundo, amados, ele é uma fraude. E há um conflito tão grande na pessoa que está contradizendo a Deus e a palavra de Deus. Requer uma energia tão grande para ir contra Deus. Requer uma energia tão grande para ir contra a palavra de Deus, que isso desgasta demais a pessoa. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Até quando está se distraindo, está se divertindo, a tristeza está ali. Até o riso dele é triste. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Então Deus é contra isto. Deus se opõe para o bem da pessoa. Olha, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então a pessoa era forte e começou a ficar fraca. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 32, do versículo 2 ao 5. Quantas vezes a pessoa, em vez de se humilhar, confessar e reconhecer, fica escondendo. Enquanto está escondendo, o diabo tem legalidade. Enquanto está escondendo, o diabo está batendo na pessoa. É aquele homem que adultera e tem disfunção erétil. Sabe o que é disfunção erétil? Não funciona mais o membro da pessoa. Porque ela está em legalidade, o inimigo vai lá e judia dela. Aí o membro dela não funciona, o membro sexual. Ela adultera, o inimigo entra e aí entra em disfunção erétil. Quantas pessoas que estão assim? Sabe o que a pombagira faz, amados? Ela esfria os casais e aquece os solteiros. Casal, disfunção erétil, sem prazer sexual, frieza sexual. É isso que o inimigo faz. E com os solteiros ele aquece. Aí tem que fazer, porque você precisa fazer, porque isso é mais importante que tudo. Este é o momento, essa pessoa. E aí é assim que o inimigo faz. Ele quer acabar com o casamento. Então ele esfria os casais e ele aquece os solteiros. Mas não há tentação maior que nós não possamos suportar. Em 1 Coríntios 10:13 diz que Deus sempre dará o escape. Portanto, se você se humilhar diante de Deus, Deus mostrará que você é mais forte que a tentação em Cristo. Essas brincadeiras com o sexo da legalidade. O inimigo entra e detona a alma da pessoa, colocando traumas, sabe? Colocando complexo. Tudo esse lixo emocional ele vai colocando, enquanto a legalidade, enquanto o jovem não se humilha, não reconhece o pecado da impureza, da masturbação, né, da pornografia na internet, o inimigo vai o quê? Entulhando essa pessoa com traumas, complexo. Aí ele vai ter inveja dos outros, vai ficar se comparando, e essa comparação pode gerar também o homossexualismo, né? Então o homem na carne quase nunca se aceita, irmãos. Ou ele é soberbo porque se acha melhor que os outros, ou ele é complexado, isso é péssimo, né? Se é soberbo é péssimo, e se ele é complexado também é péssimo. Nós somos únicos, especiais, muito especial para Deus. O inimigo coloca a sensação do homem sentir atração por homem, de mulher sentir atração por mulher, e diz, isso é amor. Mas se não está na Bíblia, é paixão. E aí a pessoa pensa que isso é mais forte, que isso é a natureza dela, que isso tem que ser cumprido. A Bíblia diz, não cumpra os desejos da sua carne. Renuncia, toma a tua cruz e siga-me. Ah, pastor, é muito difícil. Não, se você se humilhar diante de Deus, Ele te dá força. Ele te dá sabedoria, Ele te dá graça. Nunca que o mandamento de Deus vai ser difícil, irmãos. Com a graça de Deus, tudo é possível que crer. Não temas,
Porque com Deus você já é mais do que vencedor.